ela está acontecendo nos noticiários nesses últimos dias, mas talvez pouca gente entenda e saiba que isso é uma profecia bíblica. Exatamente esta situação que está ocorrendo lá no Egito é a conta de uma profecia que está começando a despontar. Veja que desde 2011, com Hosni Mubarak, a sua queda, que o Egito vem passando por uma confusão muito grande, assumiu uma junta, assumiu um governo, Morsi já foi tirado do poder e agora estão tentando uma solução pacífica para o Egito. Mas vamos ver o que tem a ver esses acontecimentos no Egito com as profecias bíblicas. Em Isaías, capítulo 19, escute aqui o que é que diz o capítulo 19 de Isaías, e não é mera coincidência, não é querer colocar a profecia dentro de uma situação. Escute aqui. Logo no versículo 2 está dito: porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. O que é que nós estamos vendo aí? E cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino. Então veja que esta calamidade que está acontecendo no Egito, irmão contra irmão, eles estão brigando entre si pelo poder, golpe militar, tudo isso está inserido aqui dentro. E diz o seguinte: e o espírito do Egito se esvaecerá, quer dizer, vai esmorecer, vai enfraquecer no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Então o Egito, essa situação que ele está passando, vai enfraquecer cada vez mais. E diz algo aqui muito sério: e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e rei rigoroso, e os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Lá na frente, a luta, a angústia vai ser tão grande dos egípcios. Fala também que o rio vai secar, as águas vão secar, e que eles vão ficar chocados, que eles não vão ter para onde correr. A angústia, a dor vai ser tão grande no Egito, que diz ainda o seguinte, lá no versículo 16, o capítulo 19 de Isaías: naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, que há de levantar-se contra eles. Então veja que esta situação que desde 2011 vem ocorrendo no Egito, ela vai piorar. Eles vão chegar a um ponto de total desespero, de não ter para onde correr, de não ter liderados, e talvez vão cair nas mãos de um ditador muito maior ainda. Agora veja o que é que vai acontecer. Tudo que o Egito está passando e vai passar é a mão do Senhor sobre o Egito. Por quê? Tudo tem um porquê. Porque lá na frente, no milênio, o Egito será uma grande bênção na face da terra. Você vai ver aqui a maravilha, o que Deus vai fazer na terra do Egito, que eles vão deixar de adorar os ídolos e vão adorar somente ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. Escute aqui, versículo 18, aqui já é no milênio. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará cidade de destruição. Então haverá 5 cidades que vão estar adorando a Deus. Continuando, versículo 19 do capítulo 19 de Isaías: naquele tempo o Senhor terá, escute isso aqui agora, como essa profecia é maravilhosa, como estamos vendo. Por isso que nós sempre dizemos aqui no programa Jesus está voltando, bloco Notícias Proféticas, que o arrebatamento está a um palmo do nosso nariz, porque profecias para a tribulação e para o milênio já estão despontando. Se essas profecias já estão despontando, imagine o quão perto está o arrebatamento. O versículo 19 diz assim: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Então essas pirâmides que eram túmulos de faraós, com certeza durante a tribulação haverá algum terremoto, vão ser destruídas, que eles vão esquecer os seus ídolos,
vão esquecer tudo isto. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, junto da sua fronteira, e servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos exércitos, na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão, olha aqui, escute isso aqui, por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor, que os livrará. Então vai chegar uma angústia tão grande, que eles vão clamar a Deus e vão ter ouvido as suas orações. Diz assim: e ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. Veja bem, tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Os egípcios vão ser feridos para que eles lá na frente venham a buscar a Deus e vão ser curados. Eu vou repetir aqui o versículo. Esse versículo aqui é o versículo 22 do capítulo 19 de Isaías. E ferirá o Senhor ao Egito, o ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações e os curará. Olha aí que maravilha. Isto aqui é durante o milênio, viu? Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. É bom lembrar que a história, nós aprendemos isso na história, que a Assíria, a capital dela era Nínive, e ficava logo ali ao norte do Iraque. Então, esse povo que está naquele local, essa estrada vai ligar do Egito ao norte do Iraque, porque Nínive era a capital da Síria e situava-se ali ao norte do Iraque. Por isso que nós vemos também a confusão ali no Iraque. Ali é o berço da civilização, muita coisa ocorreu ali, e o Senhor com certeza vai trabalhar naquele povo também para adorarem a Ele. Repetindo aqui o versículo 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Versículo 24. Naquele dia Israel será o terceiro, olha aqui, escute isso aqui. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Olha como Deus vai chamar o Egito, que foi símbolo de opressão. Foram os egípcios que escravizaram os judeus, e com muitos deuses, os faraós, cada deus egípcio. Mas veja que no final, como vai se redimir o Egito? E o Senhor vai dizer: porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha bênção. Eu vou repetir porque merece repetir, para você ver o que vai acontecer lá na frente. Toda esta confusão que nós estamos vendo são profecias bíblicas. As notícias hoje são profecias bíblicas nos nossos dias. Só não quer acreditar quem está querendo ser cego. Mas as profecias são as notícias que estão ocorrendo hoje. Esse capítulo 19 de Isaías termina assim: porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Só para lembrar você que a Assíria foi um dos impérios mais cruéis de todos esses impérios. Na época, os inimigos, quando eram derrotados, os reis, os principais eram decapitados, eram colocados as suas cabeças na entrada da cidade, e muitas vezes colunas, escavadores descobriram, arqueólogos, que colunas ali eram colocadas no couro dos inimigos assírios. Era um inimigo muito cruel. Lembre-se de Senaqueribe, como ele desafiou a Deus e disse: olha, eu já derrotei todas essas cidades, vocês acham que o Deus de vocês, Ezequias, que era o rei, vai conseguir livrá-lo das minhas mãos? E veja o que Deus fez, que só um anjo matou 185 mil soldados da Assíria. E o rei Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos. Mas o interessante é que esta notícia, profecia contra o Egito, nós estamos começando a ver o início dessa profecia se concretizar. Não sabemos até que ponto vai, mas uma coisa é certa: tudo vai piorar ali no Egito. A confusão vai aumentar, eles vão chegar ao desespero, a angústia vai ser grande,
E eles, pela mão do Senhor, vão ver que só tem uma saída para eles. É o Deus de Israel. É o Deus, nosso Deus, que vai ouvir as orações dele, vai curá-los e vai dizer: Egito, o meu povo. Veja que maravilha. Então, um bloco de notícias proféticas, desde o início desta contenda lá no Egito, era para termos gravado este vídeo, mas não tivemos tempo, mas a oportunidade foi hoje. E entenda que o que estamos vendo hoje nos noticiários são as profecias bíblicas em plena concretização. E quero chamar a atenção sua para o seguinte: se as profecias, eu estou repetindo, se as profecias para a tribulação e para o milênio já estão começando a despontar, quão perto está o arrebatamento. Por isso não brinque, seja servo de Deus verdadeiro, não queira barganhar com Deus, esteja na estrada estreita, no caminho estreito, na porta estreita, porque Jesus está vindo buscar um povo fiel, um povo que não tem baixado a cabeça, que mesmo com todas as lutas, não tem deixado de adorá-lo, tem sido fiel a Ele. E num breve momento, num abrir e fechar de olhos, uma trombeta vai soar. E nós, como Paulo disse, os que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados e nos encontraremos com Jesus nos ares. Essa é a bênção que nós estamos esperando. Todo servo de Deus tem que sonhar com esse dia, tem que buscar esse dia. Por isso, se você está em pecado, se você está fora dos caminhos do Senhor, busque urgente, arrependa-se. A palavra de Deus hoje é: arrependa-se, enquanto ainda é tempo, enquanto a porta da graça ainda não fechou. Veja também o nosso vídeo que colocamos sobre uma mulher que na sua juventude, Jesus apareceu para ela. Detalhe, ela era muçulmana. Brevemente vamos estar também ministrando sobre a grande tribulação. Aguarde, fique ligado no programa Jesus Está Voltando e no bloco Notícias Proféticas. Que Deus te abençoe grandemente.